Bom, gente, hoje todo mundo está de olho nas mudanças proporcionadas pelas inteligências artificiais. Pode ser no trabalho, em casa, na música, na arte, enfim, todas as áreas estão discutindo esse mesmo tema e claro que nas eleições não poderia ser diferente. Exatamente. Nesse ano, o Tribunal Superior Eleitoral publicou normas para as eleições municipais de outubro. A principal delas é sobre o uso das inteligências artificiais como ferramenta. O Marcos Limão, advogado especialista em direito eleitoral, está aqui para ajudar a gente a entender melhor essas mudanças. Marcos, seja bem-vindo. Tudo bem, essa é uma das principais mudanças para as eleições de 2024. Considerando a capacidade que a inteligência artificial tem de influenciar a vontade das pessoas e a omissão do Congresso Nacional em disciplinar o seu uso nas eleições, a Justiça Eleitoral normatizou esse uso através de resoluções que foram editadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, prevendo sim o uso da inteligência artificial no processo eleitoral, desde que esse uso seja feito de maneira propositiva, ou seja, ele não pode ser feito para desqualificar os adversários, mas sim para promover a plataforma político-eleitoral do candidato. E um outro requisito exigido por lei é que haja a expressa menção de que esse conteúdo de propaganda eleitoral ele foi produzido mediante o uso da inteligência artificial. E chegando, né, cada vez, todas as eleições sempre tem algumas mudanças naturais pelo qual o processo passa e esse entendimento das inteligências artificiais de forma geral, a gente pode interpretar ele como justamente uma necessidade de se manter atento a tudo que aparece de novo e pode influenciar o processo, Limão? Com certeza, existia uma necessidade real de disciplinar esse uso, já que a inteligência artificial ela é uma tecnologia que está disponível para qualquer pessoa hoje em dia. Está muito fácil, os candidatos, qualquer tipo de candidato, não precisa ser rico, tá? Qualquer tipo de candidato, ele tem acesso a esse conteúdo, ele pode produzir propaganda eleitoral. Em razão disso, houve essa necessidade por parte das autoridades, considerando o que já vai acontecendo ao redor do mundo. Nós temos um problema de notícias falsas, com mais intensidade a partir de 2016, eleições nos Estados Unidos, sentindo no Brasil a partir de 2018, e desde então esse tema tem chamado a atenção das autoridades, dada a sua capacidade de influenciar o resultado, né? Com a inteligência artificial, isso se potencializa, já que com ela é permitido você criar conteúdos absolutamente falsos, que desqualificam pessoas, mas o eleitor médio, o cidadão médio, ele não consegue perceber que se trata de um conteúdo falso, porque um áudio mal intencionado, ele imita exatamente o jeito de falar, o timbre de voz, sotaque de uma determinada pessoa. E esse áudio, numa reta final, num ambiente de disputa empatada, pode sim alterar o resultado das eleições. É claro que essas mudanças são gradativas, né, Limão, como você falou, mas tem muitos exemplos. A gente está vivendo um boom, né, da inteligência artificial. Então, a gente tem muitos exemplos que surgem, a gente até demora a entender que é uma inteligência artificial de tão aprimorada que tem sido a ferramenta, né? Por isso que a gente foi até as ruas de São José para falar com a população e entender quais são as principais dúvidas em relação ao uso da inteligência artificial nas eleições. Agora a gente confere a primeira. Eu sou Margarete, moro na Vila Diana. A inteligência artificial pode influenciar os eleitores? De que forma isso acontece, Limão? Pode, sem sombra de dúvida, por isso que essa necessidade de disciplinar o seu uso, né? Ela influencia a partir do momento que ela cria emoções dentro das pessoas. E essas emoções, elas geram condutas que em outras circunstâncias não gerariam. Sim. Esse que é o grande nó da questão, né? Essa capacidade de influenciar as escolhas das pessoas e numa capacidade de gerar um dano irreversível, não só para o candidato que está sendo prejudicado e perderá a eleição, né? Como para a sociedade de um modo geral, porque era para outra pessoa ganhar a eleição, não aquela que fez o mau uso da inteligência artificial e acabou sendo beneficiada. E a gente viveu nas últimas eleições, né, a época das fake news. A gente ainda está nessa época, mas acho que o grande termo das eleições, né, eram as fake news. A gente tinha que tomar muito cuidado com matérias publicadas, a fonte, etc. Hoje, Limão, você avalia o uso da inteligência artificial
nas eleições agora como uma potencialização dessas fake news, como se antes a gente tinha uma matéria publicada falando que determinado candidato tinha falado X. Hoje a gente consegue um vídeo desse candidato, um vídeo manipulado desse candidato falando X. Você avalia isso como uma potencialização das fake news? Sim, antigamente era o boato que se fazia naquela campanha de rua, depois se passou para o que a gente chama de fake news, e que nós chamamos mais tecnicamente como pós-verdade, é quando os fatos objetivos não interessam mais, né? Se aquela notícia falsa ou verdadeira satisfaz o meu subjetivismo, eu passo ela adiante, independente do que seja o conteúdo, e com a inteligência artificial isso se agrava, já que são máquinas produzindo conteúdos, áudio, vídeo, foto. Hoje, no ambiente virtual, nas redes sociais, já há muito conteúdo produzido por máquinas. Estima-se que em um curto período de tempo, nós teremos mais conteúdos na web, foto, vídeo, áudio, produzido por máquinas do que por humanos. Realmente muita coisa, né, Marina? Sim. Bom, e dentro dessas dúvidas, né, com todas essas mudanças, tem mais participação do pessoal nas ruas aqui no Cidadania em Pauta. Vamos conferir mais uma? Meu nome é Márcio, estou na região faz uma semana e gostaria de saber se a inteligência artificial consegue prever o resultado das eleições. Geralmente quem prevê resultado de eleição é a pesquisa eleitoral, né? Tem a metodologias estatísticas que, feito de uma forma séria, ela consegue sim determinar quem tem mais intenção de voto ou não. A inteligência artificial ela age de uma outra maneira, ela age querendo influenciar as pessoas. Não precisa da inteligência artificial para você prever o resultado de uma eleição. Essa pergunta é interessante, né, Marina? Até para entender a visão que as pessoas têm nesse atual momento de uma inteligência artificial, né? Algo de uma proporção tão grande que esteja além do que a gente alcança, né? Então, será que a inteligência artificial pode prever o resultado da eleição? Ou seja, independente do que a gente fizer, já se sabe o que vai acontecer, né? O alerta, na verdade, é que a inteligência artificial tem capacidade de influenciar a vontade das pessoas. E aí que é a grande questão, se tratando de processo eleitoral, que é o momento de votar em alguém, né? E você acha que com isso as pessoas podem questionar mais, com essa manipulação, né, dos vídeos da inteligência artificial, você acha que as pessoas podem questionar mais ainda o resultado das eleições? Eu acredito que sim, que a gente está vivendo um ambiente de incredulidade. A gente vive num ambiente de desinformação tão grande que a gente está questionando tudo, inclusive o resultado das eleições, mesmo se for um resultado legítimo, como a que nós temos no Brasil, com a urna eletrônica, que é usada há 25 anos sem nenhum tipo de fraude. E dentro disso, que orientação nós podemos dar para os eleitores, Limão, justamente na hora de acompanhar agora as campanhas, né? Que visão tem que ter, cuidados tem que ter num momento como esse? O principal cuidado é sempre com conteúdos que visam desqualificar pessoas. Se for um conteúdo negativo, tenha muita parcimônia e muito cuidado ao consumir esse conteúdo, porque tem muita chance dele ser algo falso e criado para poder influenciar as pessoas de maneira negativa. Perfeito. Limão, gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação, a sua presença aqui no Cidadania em Pauta. Eu que agradeço, fico à disposição. Marina, complexo, né? Mas eu achei muito bem pontuado o que você falou a respeito de se tratar de mais uma etapa de mudança, uma continuação daquela preocupação que a gente já tinha com a questão das fake news, né? Exato, e continua, é uma crescente, né, e continua a nossa preocupação desde lá do início, né, então conferir os fatos, conferir isso que o Limão falou, se um vídeo ou uma matéria ataca um candidato, a gente investigar de onde vem aquilo pra gente como eleitor não sair lesado nisso, né? Sem dúvida.